Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate aqui direto do Salão Rosa. Tá pintando meu cabelo aí, João? Não, um pacote de hidratação. Ah, entendi. Isso é mais uma etapa do pacote de hidratação, porque para poder sair sempre lindo nos vídeos, para poder continuar a atrair a atenção do mulherio de todo o Brasil e do mundo, é preciso se submeter a isso, né, Jô? Claro, pô. Realizar as etapas todas desse pacote de hidratação. As melhores estrelas fazem isso. Porque tem muita gente que acha que eu pinto o cabelo, não é o caso, isso é hidratação. Bom, é o seguinte, meus amigos, queria pedir a vocês aí para se inscreverem no canal, para deixarem o like no vídeo, é muito importante. Assim, mais companheiros rubro-negros e anti-rubro-negros vão tomar parte desses debates, que eu acredito sejam sensacionais. Sem querer perder a humildade, eu sempre digo isso para vocês. Leio todos os comentários, porque as propostas de reflexões e, por conseguinte, as respostas de vocês me permitindo mais reflexões ou uma reflexão mais abrangente é sempre muito bom. Então eu quero pedir a você para se engajar nesse vídeo e deixar o teu comentário aí, porque o tema realmente é muito importante, independente de você começar a me sacanear aí, em função de eu estar aqui no Salão Rosa, no famoso Salão Rosa, aqui em Caraí de Niterói. É o seguinte, meus amigos, eu quero aqui, mais uma vez, afirmar para vocês, ou vou reafirmar, que eu falei durante a semana inteira. Eu quero dizer o seguinte: podem negar, podem duvidar, mas eu queria dizer uma coisa. Talvez o afã de ter a prevalência da informação, talvez a ansiedade, ou então, talvez por terem entendido que existe ali uma constituição própria para determinadas pessoas que acham que apenas elas podem ter algumas informações, que apenas elas podem ter o direito de gravá-las, inclusive, e eu vou sempre lembrar, o conteúdo é da minha responsabilidade aqui no canal, portanto, eu realmente gravo e assumo a responsabilidade por aquilo que eu fizer. Mas eu quero dizer uma coisa, também não sei se por uma questão de formação cultural, eu não sei também se por uma questão de vaidade extrema, as pessoas negam aquilo que é o mais óbvio, ou seja, que o Pedro realmente quer deixar o Flamengo e que o Flamengo só não vendeu o Pedro ainda porque a proposta não é boa. Não é difícil também entender que o Pedro queira ser vendido em função da minutagem que ele oferece ao Flamengo nos dias de hoje, por óbvio, por uma questão de decisão do São Paulo. Você vai ver lá os minutos que o Pedro joga no Flamengo e ele sabe claramente que está sendo boicotado, porque independente dos elogios que eu possa fazer ao Gabigol, independente de entender que o Gabigol seja ídolo, o Pedro tem números melhores do que o Gabigol. E todo mundo sabe que o Pedro tem todo o direito de escolher os rumos da carreira dele. E aí eu queria te dizer o seguinte: o Flamengo tem que fazer de tudo para o Pedro ficar, mas não porque apenas o Flamengo gostaria que ele participasse das finais da Copa do Brasil. Não é isso. O Flamengo tem que fazer de tudo para o Pedro ficar em função da relevância que ele tem para o time do Flamengo. E os números estão aí. O Pedro é o maior artilheiro do Flamengo no ano. O Pedro, o ano passado, nos deu a Libertadores, obviamente com a ajuda do Gabigol e de outros, mas o Pedro foi o jogador das Américas. Então o Pedro é muito importante. E aí, de uma hora para outra, chega um treinador que até agora, depois de 100 e tantos dias, não conseguiu propor uma solução importante para o time do Flamengo. Um treinador que nos faz correr o risco seríssimo de perdermos outra competição. Um treinador que nos eliminou na semana passada simplesmente porque arrumou uma confusão com o próprio Pedro, porque é ele mesmo que arruma essa confusão quando ele assume a responsabilidade de trazer um desequilibrado para cá e que dá um soco na cara do Pedro
porque o Pedro não quis ir lá aquecer. Está errado, deveria ter sido multado, mas a questão deveria ter sido tratada assim. Eu vou te falar uma coisa, quem assistiu o jogo ontem do Fluminense contra o Olímpia sabe muito bem que o Flamengo foi eliminado por um time ruim, ainda que eu ache, eu estava tendo um bar aqui em Niterói ontem, tomando aquele uísque de quinta-feira, e eu vi os companheiros tricolores chegando aqui no Niterói e já dando como certa a classificação. Não é bem assim não, hein? Como eu falei para você, já fui lá 4 vezes no Defensores del Chaco. Lá é difícil. Se tivesse sido 3-0, eu até assumiria. Agora 2-0 não tem nada garantido não. Mas eles estão cheios de confiança aí. Vamos ver como é que vai acontecer. Mas esse é só um parênteses. Mas o Flamengo foi eliminado por um time ruim. Tomou 3 gols de cabeça. Ele é incapaz de entender como o Olímpia jogava. Entendeu que o Olímpia estava apostando com bolas aéreas o tempo inteiro. Aí tira um jogador mais alto, que é o Gerson, e põe o Alan dentro de campo. O cara cometeu inúmeros erros além de não botar o Pedro de novo. E o Flamengo também, porque não escalou o Pedro no primeiro jogo, mas também não ia adiantar nada, porque aqui no Maracanã, e aí muitos também, porque não depreenderam aquilo que era o mais correto, que um placar de 1-0 era magríssimo. Por isso é que eu fiquei muito irritado na live de pós-jogo, recebi algumas críticas, como é que pode, só que reclama e tal, e o Flamengo foi desclassificado. Então o Flamengo foi desclassificado com um time ruim. E esse time ruim do Olímpia simplesmente desclassificou o melhor elenco da América do Sul. E o melhor elenco da América do Sul é dirigido por um mequetrefe. Eu já falei isso para vocês, é um cara que insiste em apresentar ali os conceitos dele, mas não consegue transmiti-los. E o grupo ainda não comprou, e ele muda o jogo dentro da própria partida, né? Ele muda o jogo do Flamengo dentro da própria partida, como aconteceu agora na semana passada contra o Coritiba, quando o Flamengo fez um bom primeiro tempo e ele fez alguns ajustes equivocados e vocês viram o que aconteceu, o gol espírita do Gerson ali no final. Então é o seguinte, não é difícil para quem não teve alguma formação cultural, eu diria assim, bem trivial, entender, não fosse assim a vaidade, não fosse assim a volúpia, por olhar sempre para aqueles que acham que estão concorrendo com eles, porque não é o caso, eu não concorro com ninguém, mas não é difícil depreender tudo isso. E o Sampaoli, eu vou reafirmar aqui, ele realmente concedeu o aval para o Pedro ser vendido. Ele está doido para o Pedro ser vendido. É só você analisar a lógica, apesar de que essa informação lamentável, porque se o Sampaoli realmente fosse técnico, se o Sampaoli realmente fosse um indivíduo que assumisse a função de treinador de fato, e ele fosse um grande líder, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele estaria evitando isso, porque para ele o mais importante, ainda que ele fosse vaidoso, seria ganhar a competição, que é a última que o Flamengo pode ganhar. Então, na medida em que ele pretere o Pedro, na medida em que ele põe o Pedro por poucos minutos do jogo, na medida em que ele não tenha escalado o Pedro, ou melhor, não tenha posto o Pedro no campo contra o Olímpia, apesar do Flamengo estar perdendo o jogo agora na semana passada, só botou o Pedro no finalzinho, apesar de tudo isso, ele deveria entender o seguinte, cara, mas pô, peraí, o Pedro precisa ficar aqui, porque o Pedro vai me ajudar a finalmente ganhar um título depois de 10 anos. Porque esse é o tempo que o Sampaoli tem sem título, sem conquistar títulos, por engodo, por a jogada de marketing desse treinador. Então, não é difícil para quem, mesmo que não tenha uma formação cultural grandiosa, né, para alguém que realmente pense, que deixa ali a vaidade de lado, entender realmente que as circunstâncias levam o Sampaoli a querer que o Pedro saia, e é aquilo que ele mais quer, que o Pedro saia do Flamengo, porque ele não vai tolerar isso. O cara é vaidoso, para pensar, o cara é argentino, nós sabemos muito bem, sem xenofobia aqui, que são vaidosos, principalmente quando, eu não diria duelem, mas quando se comparam aos brasileiros, eles fazem questão disso. Eu tenho muitos amigos argentinos, mas é fato que eles sejam assim, são teimosos. Dá uma olhada lá no Cudê,
É muito difícil você encontrar, assim, humildade da parte deles, quando na verdade se refere ao Brasil. Então, não é difícil entender que o Sampaoli é vaidoso, não é difícil entender que o Sampaoli não tolerou aquilo que aconteceu, porque o amigo dele de mais de 30 anos foi obrigado a sair. Não é difícil entender que ficou feio para ele, inclusive quando o Pedro falou que recebia assédio moral lá dentro do clube. Isso não se esquece de uma hora para outra. Não é difícil você entender também o fato que foi divulgado aí, que o Pedro só recebeu ali alguma sinalização de conversa do São Paulo depois de uma semana, depois do Flamengo eliminado. Ele tinha que ter feito isso no dia seguinte, ele tinha que ter persuadido ali a diretoria a dizer, olha, eu preciso do Pedro contra o Olímpia, no Maracanã mesmo, porque eu preciso golear, porque lá é difícil pra caramba, tal como eu havia refletido aqui com vocês. E não é difícil entender também, porque eu já falei isso para vocês por 1000 vezes, que o propósito do canal é apenas reflexões. Eu não estou concorrendo com ninguém. Eu apenas quero fazer vocês entenderem como pode ser possível o absurdo de que um treinador queira preterir o Pedro. Mesmo que você aí entenda que o Pedro não esteja numa boa fase, aliás, quem é que está em boa fase ali no time do Flamengo? Ninguém. Você vê que o Bruno Henrique está jogando pra caramba, é verdade, mas contra o Grêmio realmente não apareceu, porque aquilo ali é um cemitério de atacantes, é um cemitério de meio campo, é um cemitério de um elenco. Exatamente a proposta que o Sampaoli nos oferta. Então eu tenho aqui certeza absoluta que o Pedro quer sair, eu tenho certeza absoluta que o Sampaoli concedeu o aval para o Pedro sair, e não adianta negar, não adianta refutar. O Pedro pode dar uma declaração dizendo que não é nada disso, o Sampaoli pode vir e dizer, isso é um absurdo, eu nunca falaria isso. Falou porque eu sei, porque na verdade eu tenho amigo, eu não tenho informação, e eu não gravaria um vídeo desse aqui à toa. Não estou aqui falando isso direcionado a ninguém, eu estou apenas pedindo para vocês refletirem, porque é verdade, e a cada dia que passa, mais propostas chegam pelo Pedro. Sabe por quê? Porque os clubes sabem muito bem que o Flamengo quer vender o Pedro também. Não adianta você dizer assim, mas o Flamengo divulgou que não quer vender o Pedro. Não quer vender o Pedro por 25 milhões de euros, o que seria uma aberração. Aí não, mas se chegar um pouquinho mais, vai vender. Vai vender, eu tenho certeza absoluta que vai vender. Inclusive até pelos prejuízos que o Flamengo teve com essa desclassificação da Libertadores, e eu não sei nem se terá prejuízo também, se por acaso, ou terá prejuízo, mas se perder a Copa do Brasil, vai perder também um bom dinheiro, e principalmente se o Botafogo confirmar, através de uma vantagem mais larga de pontos ainda, a definição de campeão brasileiro. O Flamengo vai perder muito dinheiro, eles querem vender o Pedro. A verdade é essa, querem vender o Pedro quer sair do Flamengo, e o Sampaoli está doido para ele sair. Não é difícil você deduzir uma coisa dentro. O Sampaoli pode chegar aqui e falar assim, o Fernando Gil está mentindo. O Pedro pode dizer assim, não, o Sampaoli quer que eu fique, ele ligou para minha casa hoje 3 vezes da madrugada. O Landim pode dizer, é mentira, eu estou te falando. É mentira porque eu sei que é mentira, porque eu vi, eu tenho prova, eu sei do que eu estou falando. Eu nunca me pus aí numa condição de doador de furo. Eu não gosto disso, não quero trazer esse tipo de ambiente para dentro do canal. Porque toda vez que eu falo alguma coisa, e elas têm se confirmado todas, viu? Você viu o caso do Belga aí na semana passada, explodiu de novo essa semana, eu falei aquilo no sábado. Mas eu não quero, mas fui eu que falei, porque é isso, porque aquilo, porque isso aí não me importa. Isso aí nem me importa. O que eu quero é transmitir as reflexões. E essa aqui não é a minha atividade econômica, eu não preciso disso, eu só quero falar do Flamengo, eu tenho todo o direito de falar aquilo que eu quiser, desde que eu tenha responsabilidade. E eu vou te falar uma coisa, eu me responsabilizo por isso. O Sampaoli foi lá e deu aval. E eu vou te falar alguma coisa, algumas pessoas que estão me assistindo agora, elas sabem disso, porque elas conhecem as minhas amizades e sabem disso. E não é dedução não, ele deu aval mesmo. Ele deu aval, ele dá o aval quando põe o Pedro por poucos minutos no campo, ele dá o aval quando ele não põe o Pedro lá também, e ele deu o aval quando foi consultado. Podem falar o que quiser, mas eu vi, eu tenho certeza absoluta, e eu não preciso disso, viu? Então, não é um vídeo de resposta a ninguém, é um vídeo para você refletir e entender até onde pode ser possível que erros primários sejam cometidos lá na Gávea, a ponto
de vender o principal artilheiro do Flamengo esse ano, no ano passado, enfim, porque os números do Pedro são melhores realmente do que os números do Gabigol há muito tempo. E as pessoas não encontram, assim, uma justificativa para o Pedro ter tão poucos minutos. E aí querem refutar isso, e não pode refutar, viu? E a muitos eu quero dizer o seguinte: eu estou aqui agora, no Salão Rosa. Se eu sair aqui agora e presenciar, tomara que não vai acontecer, mas um crime, eu posso pegar o meu celular e postar isso nas minhas redes sociais. E aí eu falaria, então, primeiro que qualquer jornalista investigativo, primeiro que o GE, primeiro que a Record, primeiro que a ESPN. Por quê? Porque eu soube primeiro, porque eu vi, e eu tenho o direito de falar isso. Agora tem pessoas aí que acham que não, que só elas que são as detentoras das informações, só elas que podem ter a exclusividade de algumas informações. Tem pessoas que tentam encontrar ali na Constituição brasileira os seus nomes como, então, somente eles ou aqueles que podem, de fato, conceder as informações para outras pessoas. Como é que pode uma coisa dessas, né? Isso não existe, isso não está na Constituição. Se eu sair na rua agora presenciar alguma coisa, pô, eu posso divulgar isso. Se eu sair aqui na rua e entender e ver o Pedro negociando aqui com o representante do Al Hilal, eu posso dizer isso também. Ué, por que eu não posso dizer? Eu acho que a vaidade toma conta de algumas pessoas e que acabam impedindo o desenvolvimento do próprio trabalho delas. Daí a obsolescência bem transparente do mesmo, viu? Então, eu quero aqui, direto do Salão Rosa, reafirmar para você: pode fazer o que for, pode duvidar, pode fazer o que for, mas o Sampaoli concedeu realmente o aval para a saída do Pedro, e tudo que o Sampaoli quer, vingativo, quer que o Pedro saia. E você aí tem que impedir isso, porque o Flamengo não vai ganhar nada com isso, vai vender o Pedro e vai comprar quem? É aquilo que eu digo para você: por aquilo que recebeu do Pedro, vai vendê-lo e vai ganhar quem? Viu? Então, dois propósitos: o primeiro, reafirmar o que eu falei e lhes fazer refletir sobre realmente algumas ações erradas da gestão do Flamengo, e mais ainda, talvez um propósito pessoal, um propósito de reflexão e de tentativa de proposição de uma introspecção por parte de muitos, e para fazê-los entender que você só tem sucesso na medida em que você se concentra e se capacita para poder realizar o próprio trabalho. Essa história de ficar desmerecendo outras pessoas realmente nunca deu certo na vida, e que realmente, quando se age assim, pode ser explicada a obsolescência notória, o não desenvolvimento notório do propósito que as pessoas têm na vida. Viu? É preciso se concentrar, é preciso se capacitar, e é preciso deixar aquele que não é nem adversário de lado. Isso mesmo, para que você possa melhorar, para você angariar mais competências e a partir daí ganhar a tão sonhada notoriedade profissional, viu? Porque se não for assim, ela não vai chegar nunca. Saudações rubro-negras. Hoje à tarde tem uma live, meus amigos, e eu aqui quero dizer para vocês o seguinte: estou esperando vocês, 6h30. Saudações rubro-negras, deixa seu like aí, se inscreva no canal. Grande abraço aqui direto do Salão Rosa. Dá um alô aí pra rapaziada, Jô. Sem pintura de cabelo, né? Pô, que é só uma harmonização. Como é que é o nome mesmo, Jô? Pacote. Um pacote de quê? Pô, ele vai me sacanear dizendo que tu tá me dando pacote. Porra, que porra que ele tá me dando pacote? De harmonização, né? Tem pacote nenhum, cara. O cara não tá me dando pacote nenhum. Saudações rubro-negras, meus amigos.